Pastor Carlos, Como vai aí, Wenderson? melhor agora com o senhor. Agora ficou top demais. Agora com o senhor. Tudo bem por aí? Estamos aqui. Estamos. Meu Deus. Graças a Deus, né? A nossa Como confiança. vai, A como gente vai vai ver. aí, Raul Soares? Estamos aqui, né? O povo de quarentena, né? Os que estão trabalhando, né? Em mercados, aqueles que são profissionais da saúde, né? Estão cada um contribuindo da melhor forma, né? E estamos aí, estamos aqui, a gente está em casa, é, trabalhando também, né, na igreja conectada, né, porque nós somos uma igreja conectada. Que Então, benção, a igreja não para, né? O reino de Deus continua avançando. Graças a Deus. que benção. Amém. Como é que o senhor está aí? Como é que está a Carmen? Tudo Estamos bem? bem, né? Passamos uma semana bem, dentro de casa, né? Não tem jeito para fazer muita coisa, então só Sim. sai para comprar comida. Uhum. Aqui aumentou bastante, né, o número de óbitos aqui no país, né? Hoje estava dando 3.605, Nossa, então aumentou muito. Então, é uma situação que não tem jeito, né? E aqui, por ser um país também que tem muitos idosos, né? Pessoas que têm muitos problemas na questão de saúde, então sim, são os primeiros a ser afetados, né? é verdade, verdade. Mas estamos orando, né? A gente está aí pelas madrugadas direto orando, pedindo a Deus aí para nos dar graça para passarmos por isso e ao mesmo tempo sermos um instrumento de bênção aí para as pessoas que estão desesperadas, né, que estão precisando da nossa ajuda. Verdade. Uhum. Então, é um Concordo. momento como igreja de a gente aproveitar a oportunidade. É verdade, é verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Tenho visto alguns aí do Gostaria, pessoal de Urucânia, né? pode falar. Ah, Tenho visto sim. algumas lives aí do pessoal de Urucânia, lá da IBE, Isso, a Batista pastora Ebenezer. Carlinhos. Isso mesmo. Exato, é. Tem sido Graças a muito bom. Deus. Isso mesmo. A gente vai acompanhando de Isso, glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar o senhor para que o senhor faça uma oração, tá? E eu quero deixar o senhor bem à vontade, ouvir o senhor. Pode ficar à vontade. Amém. Vamos orar então, né? Pai, nós Vamos orar. queremos te agradecer pelo privilégio que o Amém, Senhor Pai. nos dá de sermos teus filhos e Sim. podemos estar aqui nesse momento em comunhão, juntamente com nossos irmãos lá no Brasil Amém. e Amém, podemos Pai. ouvir, ver e falar daquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas e também em nossas vidas. Amém, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, teu amor que Sim, Pai. tem estado sobre nossas vidas Amém. continuamente. Que o Senhor Sim, Pai. possa continuar renovando, restaurando, Sim, ações, a convicção, tua promessa que está conosco, de o Senhor está conosco todos os dias. Essa promessa se sim. cumpre a cada momento, porque nós vemos Amém, a Pai. tua boa mão nos guardando, nos livrando Sim, Pai, é e nos verdade. abençoando. Nós concordamos, E Pai. nessa noite, quando estamos aqui nesse bate-papo, um momento de comunhão, que o teu Espírito se Tudo, mova Pai. entre Sim. nós e que possamos Amém. usufruir desse momento tão especial e Sim, fortalecer Pai. uns aos outros em fé, Eu sabendo que no concordo, Senhor nós somos capacitados, meu Deus. renovados, restaurados. Em Ti, Senhor, nós Sim, temos abundância de alegria. é Por isso verdade. nós te glorificamos e te agradecemos por esse momento que vamos estar juntos aqui, em nome de Jesus. Eu concordo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Tempo Amém. bom, né? É bom estar como irmãos em Cristo, né?
muito bom, para E a gente poder se fortalecer, muito bom. é uma das coisas que eu sempre digo, né, que não tem jeito da igreja, ela não vai conseguir substituir essa comunhão, né? E Sim, antes aí desse episódio do coronavírus, né, que estamos passando, aham, a gente percebia que a igreja estava se afastando muito desse privilégio que Deus tinha nos dado como irmãos de sermos uma igreja de comunhão, né? uhum, Então, hoje mesmo eu estava conversando com um pastor, conversando sobre isso. sim, A comunhão, ela é muito importante. Aliás, foi para isso, um dos propósitos da cruz, né, da salvação, é trazer essa comunhão, primeiro com Deus e depois com os irmãos, né? é Comunhão verdade, vertical e comunhão horizontal. é verdade. E, infelizmente, muitos de nós, né, na igreja, nos afastamos, começamos a nos envolver com os nossos interesses pessoais, né? Com Sim, certeza, cada um tem o seu, cada um tem a sua maneira de viver, de agir, mas a verdade é que, em muitas situações, afastando da. E dentro sim, da igreja, né? Não estou dizendo templo, estou dizendo a igreja, é a comunhão dos santos. uhum, Então, a sim, oportunidade que Deus estava nos dando, até mesmo de estar nos templos, né, em perfeita comunhão, nós estávamos perdendo isso por algumas outras coisas, por certas sim, atividades da igreja, ou até mesmo alguns tipos de programa, de evento que a gente fazia que não tinha aquela verdadeira comunhão, né? sim, Acredito que é nesse verdade. momento agora Deus está trabalhando seriamente, nos mostrando o que é a verdadeira comunhão, né? Não perdermos tempo, né? Aproveitarmos esses momentos uns com os. Como é Sim, gostoso, como é importante termos essa comunhão de irmãos. ô pastor, é Então, verdade. para mim, isso é o essencial, né? É vital na igreja. Uma igreja sem comunhão, ela não tem condições de caminhar. É Podemos verdade. até pregar o evangelho, podemos até anunciar a palavra, mas se não tivermos a comunhão, como que nós vamos interceder? Como que nós vamos buscar o Senhor? Como que nós vamos compartilhar, edificar uns aos outros? É só pela comunhão. Só pela comunhão, é verdade. É verdade. Então Deus nos trouxe, né? O nosso chamado foi para dentro dessa comunhão. Glória a Deus, é verdade. É verdade. Eu estava até lendo ontem, lendo 1 João, capítulo 1, e o versículo 7, né? Se andarmos na luz Sei. como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Uhum. Filho, nos purifica de todo pecado. Então, de fato, esse tempo é para a gente experimentar isso, para a gente ver como o Senhor colocou muito bem, como nós perdemos oportunidades, né, de estar juntos na comunhão. Né? Verdade. Pode continuar, pastor, fica à vontade. Às vezes a gente conhece muito bem, né, o versículo que a gente usa muito para evangelismo, que é João 3,16, né? Deus amou o Sim, mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós conhecemos muito bem esse versículo de cor. sim, Muitas das vezes falamos uns para os outros, né? sim, Ele é um versículo muito forte que mostra que realmente Deus se importa conosco, se importou, entregou seu filho para que nós pudéssemos receber a vida eterna, né? E sim, a gente esquece que nesse versículo o pai e o filho estavam em comunhão, né? Havia uma comunhão tão perfeita que o filho não se desligava do pai, meu Deus, até mesmo para ir para o Calvário, para ir para o sacrifício, né? Então essa comunhão de irmãos, ela é tão forte que mesmo com esses momentos tão difíceis que nós estamos passando, nós vamos para esse sacrifício, mas a comunhão é mais forte do que tudo isso.
Meu Deus do céu, verdade. Então, a gente olha para João 3,16, a gente não percebe, a gente olha só a nível daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, mas a gente Sim, às vezes não presta atenção ao detalhe de que essa comunhão do filho e o pai e o filho, né? O filho indo para o Calvário, o filho indo para o sacrifício, se entregando, não perdeu em nenhum momento a comunhão. A comunhão foi tão forte que o capacitou a passar por aquela dor, o sim, capacitou a passar pela entrega, né, do sacrifício em favor das vidas. é verdade, verdade. E, e interessante que o apóstolo João, ele cita esse versículo, nós conhecemos, mas também ele cita um outro versículo que fala muito mais da nossa posição e o que nós devemos fazer depois que nós estamos vivendo essa comunhão com Deus, que é Olha, 1 João 3,16. Né? Então, 1 João 3,16, pouca gente conhece de cor. olha, A, verdade, a maioria conhece João 3,16. Né? sim, E em 1 João 3,16, o João usa essa palavra para mostrar agora a nossa responsabilidade. Né? Ele diz lá, nisso conhecemos o amor, em que Cristo Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida uns pelos outros. meu Devemos Deus, dar a vida pelos forte, nossos irmãos. Né? forte. Em outra tradução está lá, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, nós nos esquecemos que existe a nossa parte. E o que vai nos capacitar dar essa vida uns pelos outros é exatamente a comunhão. Sim, Então, como que eu vou me mover em dar vida por você se eu não tenho comunhão com você? Se nós nossa, não temos nenhum tipo de relacionamento. sim, Agora, quando nós temos comunhão, aí sim nós damos a vida uns pelos outros. meu Né? Deus, nossa, muito Então, forte. essa essa questão da comunhão é algo importantíssimo na vida cristã e que no meu entendimento, esse momento do coronavírus está trazendo isso de volta para a igreja. Amém. Eu acho que precisamos ter uma reflexão bastante profunda no que é comunhão com Deus, né, levando a sério isso, e a comunhão com os irmãos. Sim, Que nada pode impedir essa comunhão. Né? Nem, nem os problemas que nós passamos entre irmãos, as dificuldades que às vezes nós enfrentamos uns com os outros, às vezes sim. até momentos de crítica, é, de falarmos às vezes um dos outros, alguma coisa assim, né? Mas Uhum. essa comunhão ela não pode ser perdida, ela não pode ser quebrada, né? E Deus é tão interessante porque a palavra de Deus é tão tremenda que o Senhor nos deu a solução quando a comunhão é quebrada. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Então pronto, a solução está aí. Né? Olha que Então lindo. a gente não tem nenhuma justificativa para manter a nossa vida sem comunhão entre nós como irmãos em Cristo. Nós não temos justificativa. Você pode estar. E hoje, agora, nos dias que nós vivemos, é pior ainda, porque agora nós temos. Deus nos deu toda a oportunidade, como, por exemplo, estamos aqui em comunhão, falando Sim, através de. Eu estou no meu celular, você está aí, não sei se é no celular, se é no computador, mas é um celular. meio de comunicação, né? Sim, Per, perfeito. A gente é se vê, verdade. se fala, né? Daqui uns dias vão inventar até o cheirinho, né? Alguém vai estar se comunicando e sentindo um cheiro um do outro, né? Só Meu falta isso Deus. agora. É, Mas nós temos uma facilidade hoje, é, nessa nova geração, que nós não tínhamos anos atrás. Na época de Jesus, ele não tinha isso, né? Mas, no entanto, ele não perdeu a comunhão, nem com os irmãos dele e nem com o Pai. meu Deus, Então, hein? nós não podemos justificar a nossa perca de comunhão com os nossos irmãos
pelo simples fato de o irmão falou alguma coisa da gente, ou criou um problema e que a gente não quer resolver isso, que a gente se isola, né? Sim, Provérbios capítulo 18 fala sobre isso, né? Provérbios 18:1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse, né? E ele verdade, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. verdade. Então, não há justificativa para a igreja do Senhor viver sem comunhão com os irmãos uns com os outros. Não há justificativa. É tão bom quando você recebe um telefonema de um irmão e diz assim: olha, como é que você está? Quanto tempo? Saudade de você. Não é? É, E nós, geralmente, o que nós temos vivido nos dias de hoje é que nós colocamos a justificativa diante de Deus de que nós estamos muito ocupados. É na é, faculdade, é no trabalho, é em casa, é na rua, é onde for. Então nós estamos, não, minha agenda está muito cheia e eu não posso ter comunhão com você. é E verdade. aí Deus agora, ele falou, fez o seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu vou parar com a agenda de todo mundo. É, é Eu verdade. vou, eu vou dar um basta na agenda de todos e aí vou fazer o meu povo agora ter a verdadeira comunhão uns com os outros, né? Então agora é a hora de você ligar para o seu irmão, ligar para alguém que você não tem tido comunhão há muito tempo e falar com ele pela internet ou pelo telefone, o que for, né? Falar, ô meu É irmão, sinto verdade. falta de você, olha, tem alguma coisa que nós estamos aí em dificuldade, você me perdoa, né? Está na hora de nós vivermos como igreja. Isso é igreja. Sim, é Então eu verdade. não vejo possibilidade de uma igreja viver sem comunhão. É verdade, eu concordo, pastor. É E a verdade. gente pode às vezes estar no trabalho da igreja, mas não ter comunhão. O senhor falou tudo. Verdade. Tem É muita gente que verdade. estão no ministério da igreja, no trabalho da igreja, mas não tem a comunhão, né? É, E a comunhão é algo indispensável, indispensável. é verdade, pastor, é verdade. Nós precisamos dessa, dessa comunhão, como essa entrega que o senhor falou lá em 1 João 3,16, né? Linkado com essa entrega. Ter essa comunhão e viver esse nível de entrega. Né? E agora não tem desculpa não. Vamos ligar, consertar, resolver, né? É verdade. E essa comunhão, ela pode se tornar tão forte que vai te fazer capaz de dar a sua vida pelo seu irmão. Meu Deus. Então, é essa comunhão que Deus fala na palavra, né? E é isso que Hum. ele espera que aconteça conosco, de fortalecer a nossa comunhão, né? Então, hoje eu percebo que nós estamos vivendo uma grande oportunidade de voltarmos a refazer a comunhão, Glória a Deus. comunhão, comunhão do corpo. E isso é tão verdade que o apóstolo Paulo ele usa a simbologia da comunhão, né? Ele fala sobre o corpo, né? O Sim, corpo de Cristo. Então, cada membro do corpo está em comunhão, porque estão interligados. Então, existe uma comunhão entre eles, né? Essa comunhão é tão forte que faz o corpo caminhar, fazer exercícios, né? Se mover, né? É porque essa comunhão dos membros do corpo faz o corpo se mover sim, e, é e, verdade. e traz vida ao corpo, né? Então, isso é que é tão importante, né? Você vê essa, essa simbologia que o apóstolo Paulo usa da igreja como corpo de Cristo. Para mim, isso é Sim. perfeito, né? Perfeito. Uhum. Eu acho que a igreja é uma família, Paulo fala sobre isso, né? A Sim, igreja é a união dos servos de Deus e tudo, mas para mim é perfeito quando ele diz que a igreja é o corpo, né? É o corpo de Cristo. Então, o verdade. corpo ele tem uma interligação dos seus membros e que não tem como fugir disso.
É verdade, né? Impressionante. E quando a gente machuca o menor membro do corpo, todo o corpo ele sente, né? Ainda que machucou, cortou o o dedinho lá do pé, ainda que esse membro seja pequeno, todo o corpo ele vai sentir, né, a dor daquele membro, ainda que ele seja menor, pequeno. Impressionante. É verdade. E como toda essa correria, esse ativismo, ele acaba deixando a gente um pouco insensível, né? Sim, sim. Mostrando que realmente uma deficiência nessa comunhão, né? Quando a gente fica insensível à dor do outro, meu Deus. E por falar em sensibilidade, lembrei aqui, só lembrando, né? Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus, a sensibilidade dele era tão grande que ele para tudo, né? Sim. Para atendê-la. E por outro lado, quando Davi, lá na caverna, ele corta o manto de Saul, Saul estava tão insensível que ele nem sentiu. Então, meu Deus, é verdade, pastor. São duas situações diferentes, mas que traz um ensinamento, né? É verdade. E agora, no corpo de Cristo, não tem como, né, os seus membros eles se tornarem sensíveis, a não ser que quando um membro do corpo fica doente, se todo o corpo não ajudar, não é? Vamos supor que você tem uma infecção no seu dedo, Sim. ali passa o sangue, não é verdade? Então o Uhum. sangue irriga tudo aquilo ali e outra parte do corpo, né, os outros membros, passa a ajudar aquela infecção ali daquele dedo. Então você trabalha toda todos os outros membros do corpo para ajudar aquele dedo lá a ficar bom, né? Olha, Agora, pô, se as outras partes do corpo ignorar isso, o que vai acontecer? Aquele dedo ele vai aquela infecção ela vai crescer, daqui a pouco aquilo não terá mais a vida. O sangue é, vai deixar de gerar lá e a única é, coisa que vai acontecer é que vai ter que amputar aquele membro, né? Então, quando os outros membros não ajudam o membro que está doente, né, que está em necessidade, acaba matando aquele membro. E nossa, nós não, pastor. e nós não podemos deixar isso acontecer, né? O corpo de Cristo é para a gente trabalhar juntos para recuperar, para sanar, para curar, libertar, né? Uhum. Trazer a vida de novo, né? Então, isso é muito importante. Alguém está dizendo aqui que você deveria cantar uma música. Ah, Jéssica. É a Jéssica Uai, quem sabe no final. já está pedindo uma música aqui, ó, Oi, Jéssica, que saudade. Deus lá do abençoe. Canadá, direto do Canadá. Nossa, que lindo, gente. Deus abençoe, Jéssica, toda a sua família, sua esposa. No final a gente, quem sabe, né? Amém. Pois é. Muito bom, muito bom, muito bom. Ô, pastor, mas que ensinamento que nós estamos aprendendo, recebendo do Senhor hoje, né? Como eu estou sendo edificado, desafiado também a olhar, né, para mim e ver, né, identificar na minha vida, assim, eu estou me identificando com tudo isso que o senhor está falando. Muito forte. Pode continuar que tá bom demais. É, ué, a comunhão é para isso, né? É, Então, a comunhão é para edificação, né? uhum, Essa edificação do corpo, ela se dá através da comunhão, né? Por isso nós não podemos perder isso. Isso é algo que tem que ser trabalhado. Eu acho que a gente teria que pensar, repensar um pouco mais sobre a comunhão da igreja, né? sim, E não permitir que nada possa entrar e acabar com isso, né? é, Então, a nossa responsabilidade como membros do corpo é exatamente cuidar dessa comunhão.
cuidar dessa comunhão. Então, essa comunhão ela é importantíssima, né? Então, Sim. sem essa comunhão, não tem jeito. A gente não consegue realizar nada, né? É, é verdade. Então, vamos trabalhar, né, cada vez mais essa comunhão para que a gente possa viver uma igreja viva, né, através da comunhão dos santos. É verdade, é E a verdade. comunhão produz muita coisa, né? O trabalho é feito de uma maneira tremenda, a comunhão traz alegria ao povo de Deus, a comunhão reforça a ideia, né? O pensamento do ministério, né? O desenvolvimento do ministério, a comunhão ela gera várias possibilidades, né? Ela traz uma vida para o corpo de maneira que o corpo ele interligado nessa comunhão ele age de uma maneira tremenda, alcança os seus objetivos, né? Então e é impressionante que o diabo faz de tudo para quebrar essa comunhão. É, Então por isso que ele às vezes ele lança uma seta na mente, no coração, né? De uma pessoa que está no corpo, né? De um membro. Aí aquele membro, quando ele lança uma palavra errada ou algo que venha criar uma situação, ali, né, ele quer lançado uma palavra que pode interferir na comunhão. E o diabo sabe disso. Porque se interfere na comunhão, aí ele começa a ganhar a batalha. entendi. E é Meu interessante Deus. que a estratégia dele não é nem muito matar ninguém, é mais ferir, né? Porque uma É, pessoa ferida, ela consegue através dela, ela pode ou ferir outros, ou vários vão ter que se mobilizar para ajudar aquela é, pessoa ferida, né? E aí com isso você perde terreno. O inimigo ele é sorrateiro nessas coisas. é Então, verdade. por isso que a gente tem que estar em eterna vigilância, né? Uma constante vigilância nessa questão da comunhão, para nós não perdermos a comunhão, porque a comunhão, quando ela é perdida, as nossas orações elas são bloqueadas. Não Olha. tem jeito. Se nós Uhum. não temos comunhão uns com os outros, como é que nós vamos conseguir orar? Nossa, forte. Não tem Muito jeito, forte. né? Então, agora, quando a falta da comunhão, ela nos traz uma vulnerabilidade para o corpo. A gente se torna vulnerável e fraco, né? Então, a gente passa a ser um corpo fraco. E aí a gente passa a permitir a ação maligna, a atuação do inimigo de uma maneira muito forte contra nós, contra o corpo de Cristo. Agora, quando é reforçado a comunhão, as coisas são diferentes. A igreja cresce, o trabalho é feito, as pessoas são abençoadas, há alegria no meio do povo, né? Porque a comunhão foi refeita. Então, isso é primordial, primordial. Então, nós temos perdido muito disso, da comunhão verdadeira. Por isso que nós temos desenvolvido, às vezes, uma igreja não da forma como o Espírito está querendo, de uma Sim. comunhão forte. Porque se a comunhão é forte, a igreja se torna forte. Agora, se a comunhão é fraca, né, aí as coisas também, a atuação da igreja vai ser uma atuação muito fraca. Verdade, verdade. E até vai prejudicar o trabalho do pastor, né? É Porque verdade. a pior coisa para um pastor é ver uma igreja sem comunhão. Nossa, pastor, é verdade. Não é? Como que as coisas, como que vai caminhar? Como que os ministérios vão desenvolver o trabalho, né? Pelo que o Senhor chamou para desenvolver,
se não há essa comunhão. Verdade, Então, não flui. enfraquece tudo. Enfraquece tudo. Por isso é muito importante que a gente refaça a comunhão o mais rápido possível, para que novamente a gente se fortaleça para continuar desenvolvendo o trabalho, né? E o objetivo de fazer aquilo que o Senhor deseja. Agora, se a gente, na caminhada, durante a caminhada, a comunhão é quebrada e a gente não restaura, aí isso traz um enfraquecimento muito grande para a nossa, para a igreja, para o corpo, para tudo que você vai fazer, e aí fica difícil. Meu Deus. Então a comunhão ela é uma, assim, falando do corpo, né? Assim como o corpo ele precisa de imunidade para vencer o vírus, a comunhão ela gera em nós uma Imunidade. imunidade, né? Exatamente. É verdade. Exatamente isso. Ela reforça a nossa imunidade. Reforça a nossa imunidade, é verdade. Ela fortalece a nossa É, imunidade, né? é verdade. Quando a gente tem comunhão, aquelas coisas que acontecem, né, aqueles problemas, eles vão ser resolvidos, né, logo, assim como o senhor falou, né, daquele dedo que machucou, mas o sangue está correndo ali e todo o corpo vai contribuir para que aquele membro fique sarado. Então a comunhão, ela faz isso com a gente, né? Ela tira o dedo que aponta acusando e ela traz agora, né? Tipo assim, o coração, né, aberto para a gente resolver e sarar, né, aquela situação, aquele membro. Glória a Deus. E você pode ver que a maior arma do inimigo é exatamente essa. É ele quebrar a comunhão da igreja, porque ele sabe que a partir do momento que a igreja está sem comunhão, está vulnerável. E aí ele vai trabalhar e vai destruir. O próprio Jesus disse que a casa dividida não subsiste, quer dizer, se não tiver comunhão, como é que vai? Então a casa tem que estar unida. Unida, né? Quer dizer, as pessoas que estão na casa, elas têm que estar em comunhão. Uhum, é Então, se verdade. elas estão em comunhão, elas são fortalecidas e o inimigo não consegue fazer nada. Mas se não está, se perdeu a comunhão, aí a gente abre uma porta para que o diabo haja, né? E aí ele vai, de alguma maneira, trabalhar para destruir outras situações, né? É verdade. Eu até lembro de uma... Eu usava algumas vezes eu usei, né? Algumas ilustrações para pregar, e uma delas que eu usava Sim, era aquela ilustração, não sei se você lembra, a ilustração de um menino que estava brincando com o irmãozinho dele, né? O irmãozinho era um irmão mais velho. E aí, brincando, e aí o irmão mais velho foi, jogou uma pedra nele, bateu na cabeça dele, quebrou a cabeça do mais novo. E aí o mais novo teve que ser levado para o hospital, né? Porque a cabeça dele, né? E aí, quando chegou no hospital, o pai chegou com aquela criança e tal. O médico foi lá, pegou, levou ele para dentro. Só que ele estava muito desconsolado, porque o irmão mais velho tinha quebrado a cabeça dele, estava muito triste e tal, e chorando, e chorando, e chorando. Né? Aí o médico viu que ele estava muito desconsolado, então o médico pediu os enfermeiros para ficar ali com ele, e o médico foi lá fora, e quando o médico voltou, né, aí trouxe um pirulito para ele. E aí deu para ele um pirulito, para ele chupar o pirulito, aí ele foi se consolando naquele momento, com o pirulitozinho e tal. sim. E o médico foi lá e começou a fazer, dar ponto na cabeça, né? Fazer todo o curativo, tudo que precisava fazer na cabeça dele. E aí, em Uhum. determinado momento, o médico percebeu que ele parou de chupar o pirulito e embrulhou e guardou. Aí o médico falou, mas você não gostou do pirulito? Ele falou, gostei. Mas por que você embrulhou e ele guardou? Ele falou, porque eu vou levar para o meu irmãozinho.
Meu Deus! Aí ele falou assim, "Ué, mas não foi seu irmãozinho que te quebrou a cabeça?" Ele falou, foi, mas ele é meu irmãozinho. Eita, meu Deus! Então, às vezes, acontece, né, do irmãozinho quebrar nossa cabeça. Mas ele é nosso É irmãozinho. verdade. Não O é nosso verdade? irmão. Então, às vezes acontece. O irmãozinho quebrou nossa cabeça. É. Mas ele é nosso irmãozinho. Vamos continuar, vamos guardar a outra parte do pirulito para ele. Né? E aí, essa outra parte é que vai restabelecer a comunhão. Porque se a gente é capaz de pegar essa outra parte, perdoar, igual o irmãozinho fez, ele é meu irmãozinho, né? É. Com certeza a comunhão é restaurada. Né? E se a gente tem esse olhar e essa visão para a nossa família, né? Onde nós nascemos, a família de sangue, agora quanto mais a família de Deus, que será a família eterna, que nós vamos viver a eternidade. Nossa, é verdade. Nós deveríamos levar muito mais a sério. Né? É. E eu acho que nós poderíamos usar essa figura, né, do irmãozinho que levou a pedrada, né, que guardou a parte do pirulito para o irmão mais velho, né, mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, lembrar que aquele irmão continua sendo irmão. É Então verdade. você vai lá, não é, e restaura a comunhão. Né? Não custa nada. Olha, eu sei que você quebrou minha cabeça, doeu, tomei ponto, mas olha, mesmo assim ainda lembrei de você lá. Ó, eu recebi esse pirulito aqui, a metade eu trouxe para você. Então isso faz toda a diferença. É Né? verdade. Isso faz toda Agora, a diferença. enquanto o senhor falava sobre isso, no contrário disso, né? Quando o irmãozinho machuca a gente, né? A primeira reação que a gente costuma ter de impulso é justamente a distância desse irmão, né? Querer distanciar, eu perdoo, mas eu não quero conversar, né? Vamos resolver aqui, mas você para lá, eu para cá. Eu vou congregar numa outra igreja, né? Então, eu fiquei pensando, enquanto o senhor falava, no contrário disso, né? Porque o irmãozinho biológico que o senhor contou para nós a história, ele não saiu de casa, né? Ele não falou assim, eu vou morar em outra casa. Mas ele lembrou do irmão, né? Ele resolveu dentro dele a questão e estava pronto para voltar para casa com a cabeça suturada, né? Cheio de Exato. ponto, mas ele já dentro dele já estava resolvido também, né? Então ele falou, vou voltar para casa e eu já estou resolvido com meu irmão e pronto. E isso é a figura da igreja. Né? O lar, a casa, é a figura da igreja, nossa casa. Então, cada pessoa que é machucada, né, ele tem, não é porque foi machucado que ele não vai ter mais a casa, que ele não vai ter mais possibilidade de estar na casa. Não, pelo contrário, ele pode restaurar e, e é o desejo de Deus que a gente restaure para continuar. Né? Aquele menino, ele sabia que ele ia voltar para casa. Ele sabia que o irmão que quebrou a cabeça dele estava lá. Então, mas ele é, a comunhão entre irmãos é algo tão forte que mesmo quando nós nos machucamos, né, de uma maneira agressiva, dolorosa, né, mesmo assim, a comunhão ainda é muito mais forte para restaurar É, do que a pedra para destruir, entendeu? Então, é isso que nós precisamos focar agora novamente, né? Voltar a isso aí, voltar a esse momento de comunhão verdadeira, como corpo de Cristo. E uma das coisas que nos separou muito, né, sem nenhuma crítica aqui, sem querer justificar nada, mas uma das coisas que nos separou muito foram as denominações. Né? sim, Então, e a gente tem que entender que não foi Deus que criou denominação, quem criou foi o homem, fomos nós mesmos que criamos os nomes das denominações, né? E muitas das vezes nós, com esses nomes ou com essas limitações, nós nos separamos como irmãos verdadeiros, né?
E nós não podemos permitir isso. Eu acho que Deus vai trabalhar muito isso agora, a partir desse momento que nós estamos vivendo. A igreja do Senhor, ela tem que ter a comunhão verdadeira. Sim, A igreja é universal. Aonde eu estou aqui na Inglaterra, aqui onde que eu chego, tenho meus irmãos aqui, não importa se ele é de uma denominação, se não é, se é de outro, não importa, ele é meu irmão e nós vamos ter comunhão, glória a Deus, lindo né? isso. Então, a verdadeira comunhão, ela quebra essas barreiras denominacionais, ela, ela exige, né? A verdadeira comunhão exige uma ligação, uma comunhão verdadeira de irmãos, né? Uhum, Para que o Senhor seja glorificado. é verdade. Então, o Senhor é glorificado no nosso meio através da comunhão, né? Todos vão saber que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros, não é isso? É verdade. Foi o que Jesus É, falou. Então, o pessoal vai saber que nós somos discípulos, ou seja, fazemos parte da igreja de Jesus se tivermos amor uns pelos outros. nossa, é verdade, verdade. Então, essa questão da comunhão é algo que eu acho que Deus está começando a restaurar, e glória a Deus por isso, pelo coronavírus. Glória a Deus. A gente não brinca com a situação das mortes, né? Porque a gente sabe Sim, que muitas pessoas estão aí sofrendo por causa sim, disso. Mas a verdade é que Deus está trabalhando, Ele está tratando conosco, está tratando com a igreja, principalmente nós que somos igreja. Não adianta que Deus não vai levar uma igreja capenga para o céu. Ele não é, vai levar uma igreja sem santidade, sem vida com Ele, sem prática de vida cristã verdadeira entre irmãos e com Ele, né? Então, eu acredito que agora Deus está trabalhando essa comunhão verdadeira. é E verdade. restaurando essa comunhão entre irmãos, né? Com certeza a gente vai ter muito mais possibilidades de termos uma comunhão tão linda com Deus, né? E usufruirmos dos resultados disso. Ô, Você pastor, vê, é verdade. a comunhão ela é tão importante e ela cria uma força tão grande que aquelas pessoas que estavam lá no início, quando tentaram lá construir a Torre de Babel, né, o próprio Deus viu dos céus e falou: olha, eles estão tão unidos que nada vai parar eles. É verdade, Eles verdade. estão construindo um intento aí, nós temos que descer lá e acabar com esse negócio aí, porque Sim. o propósito não era bom. Aham. Então, se tivermos um propósito bom de comunhão verdadeira, você imagine, nada vai conseguir parar a igreja, nada vai conseguir parar essa unidade perfeita de Deus, né? Na vida Sim, do seu corpo, que são os membros. Então, nós temos que preservar, né? Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, que nós temos que preservar o vínculo, né? O vínculo da paz, do amor, né? E esse vínculo aí é muito imprescindível para nossas vidas. Temos que preservar essa comunhão. é verdade. Enquanto o E se a senhor, gente... Hum, enquanto o senhor falava, eu fiquei lembrando da igreja de Atos. Fiquei pensando aqui, né, que essa igreja, a comunhão ali era tão forte que ela caiu na graça, né, de todos ali naquela geografia, e exato. Deus acrescentava a cada dia a igreja aqueles que iam ser salvos. Quer dizer, a própria comunhão já era uma mensagem, né? A comunhão deles já desafiava as pessoas a querer fazer parte também dessa igreja, né? Isso despertava as pessoas de querer fazer parte também desse projeto. É, E eles estavam tão ligados, né? E ali, né, você falando sobre a igreja de Atos, né, a igreja primitiva, aquela igreja ela foi
desenvolvido através dos lares, né? Olha aí, ó. Então, eles estavam de casa em casa e tinha comunhão ali no partir do pão, de casa em casa, né? Capítulo 2, a partir do 42, ele fala que eles estavam numa comunhão, no partir do pão, de casa em casa, e Deus ia fazendo algo assim maravilhoso. Sim, Então, e nós fizemos ao contrário, né? A igreja do século XX, ela se voltou mais para o templo e sim, trouxemos todo mundo para dentro do templo. E ali nem sempre nós desenvolvemos aquela comunhão que Deus espera, né? Ali é mais uma reunião, né? Que a sim. gente acaba tendo uma reunião, né? É claro que em determinados momentos, quando nós estamos juntos, a gente expressa uma comunhão, né? É verdade. Mas o que a Bíblia mostra da expressão da comunhão é algo diário, contínuo, né? Não é algo só no domingo, Sim, ou só na terça, na quarta. Não, é uma coisa diária, né? A Bíblia fala lá que aquela igreja de Atos era diariamente, de casa em casa. A comunhão era constante. Então eles é viviam verdade. a comunhão constante. E quando a comunhão ela é verdadeira, o que acontece? O Espírito Santo ele age de uma maneira que ele produz milagres, ele produz Meu tudo, Deus. tudo que a igreja precisa. Os dons são trazidos para a igreja, né? São dados ali, Uhum. e os dons são dados pelo Espírito Santo. Ele renova, né? Restaura a própria visão da igreja, né? Ele fortalece o testemunho, a edificação e a evangelização são feitos de uma maneira muito forte, né? Então, é tudo gerado pela comunhão. É, E a é gente verdade. prega muito sobre a comunhão vertical com Deus, né? E falamos também como resultado a comunhão horizontal, que é junto com os irmãos, mas muitas das vezes nós desenvolvemos pouco isso. E É, uma coisa que é interessante na questão da comunhão é que, mesmo estando longe, olha aqui, nós estamos longe, nós estamos a 12 mil quilômetros de distância, meu Deus. mas É isso não impede a nossa comunhão. verdade. Então, agora você imagine, se nós estamos aqui dentro num bairro ou numa cidade, moramos no mesmo lugar, não é? A gente só não vai ter comunhão se não quiser. É verdade.